Olá pessoal, de volta, você me quer, Ricardo, como é que você tá? Estamos aqui. Ricardo, uma coisa que a gente sempre conversa durante todas essas temporadas do CMCast é a questão da amizade e a política. Diz que na política não Incompatíveis, são existe incompatíveis. amizade, nenhuma, né? Não Nenhum. podem funcionar na mesma frase, né? Não podem estar na mesma frase amizade e política. E, Não dá. e segundo um dos grandes pensadores da política lagoana, Júlio César, Certo. política, Quem junta os políticos, políticos é o interesse. e ele está certíssimo. E então, juntando, Sincericídio básico. juntando esses dois conceitos, a gente tem uma situação que está acontecendo agora, que é o pré-eleitoral. No pré-eleitoral, você tem muita conversa, muita espuma e algumas coisas que são que definem o processo Um eleitoral, pano de fundo, um né? pano de fundo. Paulo Dantas e Marcelo Vitor, junto com o Renan e Renan Calheiros, fizeram uma aliança. Enfim, você já contou as origens dessa 2022. aliança, que ocasionaram na primeira gestão do Paulo Dantas como tampão, depois com o Paulo Dantas eleito, e agora, possivelmente, com o retorno do Renan Filho, criando-se assim uma sequência do grupo. Só que parece que nem tudo são flores nesse grupo, né? Nunca é. Não, nem nunca é, né? Apesar de alguns dizerem que existem uns afagos, tem o pessoal tentando jogar água na fervura, mas parece que os interesses não são os mesmos. E na política, quando os interesses não são os mesmos, a amizade fica arranhada. É isso. Deixa, entre aspas, desistir o que É. nunca existiu, né? Olha, a gente falou rapidamente sobre isso. Eu fico claro, eu não acredito que haja um rompimento entre eles. Não é o caso Sim, sim, ainda, sim. né? Apesar de que eu erro, e erro feio, né? Errei, por exemplo, e confesso mais uma vez, na história do Acordão de Brasília, não acreditava nele até, enfim, ter essa consolidação, né? Dessas relações de amizade entre JHC, Renan Filho, Renan Pai, enfim. E agora com Arthur Lira também fazendo parte aí do quarteto. Mas lembrando que os dois, Marcelo Vitor e Paulo Dantas, não participaram dessas negociações, são e eram contra já, desde então, Isso. como eram contra, inclusive, a indicação e nomeação da doutora Marluce Caldas pelo presidente Lula para o STJ. E aí é um detalhe, se você observar o que tem acontecido nos últimos dias, até essas, né, Renan Filho se encontra com Paulo Dantas, vai ao palácio, normal, faz parte do jogo, um é ministro, o outro é governador. Mas, por exemplo, Marcelo Vitor, que é o personagem mais importante, porque forte na política alagoana, você não vê a presença dele nesses locais em que eles estão. Estamos falando do governador, do ministro, do senador. Você sempre ouve e vê que se encontraram de quando em vez Renan Filho, Paulo Dantas e até Renan Pai, mas não Marcelo Vitor. Está falando do ministro, do governador e do primeiro-ministro, é isso? Do primeiro-ministro, e bote primeiro-ministro nisso, né? É um imperador, na verdade, né? Mas, na verdade, a gente já falou sobre isso, é o personagem mais forte da política alagoana. Assim como os calheiros são muito fortes em Brasília, quem é forte aqui, principalmente, é o deputado Marcelo Vitor, presidente da Assembleia Legislativa, que tem influência em todos os poderes, sem exceção. Como eu disse, eles não participaram do acordão, não concordam com o acordão, não querem uma aliança com o JHC, né? E se perderam a nomeação da doutora Marluce Caldas, ainda assim vão se manter longe dessa história. O que é que eles cobram hoje do Renan Filho? Que ele cumpra o acordo formulado, feito em 2022, que era o de ser candidato a governador agora. E eles querem que ele seja o candidato a governador com ou sem JHC. Por que eu falo com? Porque sempre tem essa possibilidade, né? De esse acordo de Brasília, o acordão de Brasília, não ser levado até o fim. Vamos lá. Se o Renan Filho decidir que não é candidato a governador, quem sabe JHC pode ser candidato a qualquer outra coisa. Não só a governador, mas qualquer outra coisa. Se não for Renan Filho, quem vai indicar o candidato a governador do grupo, sem dúvida nenhuma, é Marcelo Vitor e Paulo Dantas. Não vai ser Renan Filho. A gente viu a história do Isnaldo Bulhões, que não prosperou, né? Ele jogou como balão de ensaio, o pessoal disse, epa, sai para lá. Aqui não. E não passou, né? Nem na primeira etapa, né, do concurso, entre aspas, para governador, Isnaldo Bulhões passou, que era ter o apoio
do deputado Marcelo Vitor e do governador Paulo Dantas. Ele passou pela Assembleia e passou muito mal na avaliação de ambos, que eram deputados já então, quando Reginaldo Bulhões foi estadual e secretário da Assembleia Legislativa. E hoje o que acontece? Marcelo Vitor e Paulo Dantas têm um partido forte, muito forte. Já não é mais um partido nanico. O PSD, que é um partido sem identidade nenhuma, camaleônico, né? Isso. Transformista, é um partido que pode estar em qualquer lugar, com a capacidade de adaptação ao poder, aonde e como o poder for, que nenhum outro partido tem, nem o MDB, que não existe mais como um partido com identidade, né? Já foi. Quem lembra do Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, esses personagens, Paulo Brossard, não vai falar do MDB hoje. O MDB hoje, volta a repetir, em São Paulo, o principal estado do país, o maior estado mais rico, o maior eleitorado, é bolsonarista em São Paulo. Então, o que acontece agora? Eles querem que Renan Filho assuma que é candidato para valer. Renan Filho, de vez em quando, bota ali, bota uma nota pela assessoria dele, Renan Filho vai ser candidato. Aí tem essas pesquisas feitas pelos institutos de pesquisa amigos, olha, está liderando, vai liderar. E acho que mesmo o XJHC fosse candidato para governador, e hoje não é, né, ele seria favorito, o que não significa que iria ganhar. Mas quem tem 90% das prefeituras de Alagoas tem ótima chance de se eleger. Basta ver Paulo Dantas, né, que chegou, levou uma sova em Maceió, mas ganhou a eleição por conta dos redutos eleitorais. Ele está falando de reduto, parece que estou xingando o eleitorado. Não, o voto do eleitor do interior vale tanto quanto o voto do eleitor da capital. A questão é que os municípios, e a maioria dos municípios é muito pobre, né? As pessoas dependem muito das prefeituras, pelos serviços, emprego, tudo contabiliza ali um apoio ao prefeito ou ao grupo majoritário na cidade. Então, efetivamente, se Renan Filho não for candidato a governador, pode haver, sim, um rompimento. Pode. Mas hoje não é o que sinaliza. Até porque Renan Filho nunca disse que não é candidato. Não quer ser candidato, já sinalizou que o sonho dele é ficar em Brasília, provavelmente, e imagina-se agora com a ajuda, né, da família Bolsonaro e de Trump, o Lula volta a ser favorito nas eleições, as pesquisas já mostram isso, e quem sabe, e ele disputa ali a condição de candidato a vice. É uma possibilidade. Agora, dizer que eles hoje estão trocando afagos e que, enfim, são unidos para sempre. Eles esquecem, por exemplo, o verso do Vinícius Moraes, né? Que não seja mortal, puxa o que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. De repente chegou a finitude, né, dessa relação política. Pode ser? Pode. Eu não estou dizendo o que é. Mas se Renan Filho não for candidato a governador, vai ser muito difícil. Eles terão, os calheiros, de, no mínimo, acompanhar a decisão de Marcelo Vitor e Paulo Dantas. Estes controlam 27 deputados na Assembleia Legislativa, né? Boa parte dos federais e, potencialmente, os prefeitos. Então, muito dificilmente, eles iriam de encontro a esses personagens por isso. E eles estão insatisfeitos? Estão. Chama atenção. A ausência de Marcelo Vitor nos eventos em que os calheiros estão e dão as cartas. Então, deixa eu fazer uma provocação, uma pergunta, né? O que quer Marcelo Vitor e Paulo Dantas? Renan governador, Renan Filho candidato a governador. Qual a parte do bolo que eles querem? Assim, explicando Eles vão continuar, efetivamente, mandando e comandando. Porque se você tem a Assembleia Legislativa nas mãos, você tem o controle do orçamento, você tem o controle, por exemplo, da nomeação de desembargadores, e vão surgir vagas, de vagas no Tribunal de Contas, é muito poder. Você há de lembrar que a esposa do senador Renan Filho é conselheira do Tribunal de Contas graças ao deputado Marcelo Vitor, que acertou isso com ele e fazia parte do pacote, né, de 2022, que desembocaria agora em 2026 com Renan Filho sendo candidato a governador. A nomeação da esposa dele, né, para conselheira do Tribunal de Contas, eu não sei efetivamente nem como é o desempenho dela, porque o Tribunal de Contas não tem desempenho nenhum. Aquilo é de uma utilidade impressionante. Gasta-se muito dinheiro, muita grana para absolutamente
nada. Como disse, aliás, o conselheiro Anselmo Brito, né? Até publicamos um dia desse um trecho, né, de uma sessão do Tribunal de Contas, que não serve para nada aquilo. É um Aí. conselheiro chegando à conclusão de que, nas entrelinhas está dito ali, que não serve para nada, né? Absolutamente nada. Então, só para finalizar, você não acha que vai haver um rompimento ainda? Neste momento, não. Agora, há uma sinalização da seguinte maneira, porque até a história do rompimento significaria que os dois lados não abrissem mão, né, das suas posições. E a gente tem hoje Renan Filho, que não quer ser candidato a governador, de novo, mas pode ser. E se não for, ele vai querer indicar uma pessoa, esqueça, porque não vai conseguir. Quem vai indicar é o grupo liderado pelo deputado Marcelo Vitor e o governador Paulo Dantas, mas particularmente ele, deputado Marcelo Vitor. E pode ser qualquer um, porque se não tem adversário. Pode ser você, Carlinhos. Não. Você não quer não ser governador? Não, obrigado. Eu não quis ser síndico do meu prédio. E ficarei sem querer. O vice da chapa do Renan Filho está nesse jogo? Olha, o vice vai ser alguém indicado Pelo Marcelo Vitor. Pelo Marcelo Vitor, independentemente disso. Né? Não tenho dúvida Mas disso assim, também. a questão é se ele vai indicar o vice e o governador. Né? Porque se tem um acordo, vamos lá, independentemente de qualquer coisa, se tem um acordo é para ser cumprido. Olha, mas mudou o cenário, o JHC não vai ser candidato mais a governador, a gente fechou aqui. Eles não participaram disso. E, aliás, eles eram contra, foram nitidamente, claramente, publicamente contra. Publicamente é o modo, né? Porque não tem nenhuma manifestação pública, uma entrevista dizendo. Mas no caso da doutora Marluce Caldas, eles foram claros, eram contra, apoiavam outro candidato, né? Lá do Acre, né? Enfim, que era candidato a ministro do STJ. Isso. E perderam. Perderam com a ajuda de quem? Do senador Renan Calheiros, do senador ministro Renan Filho e do deputado Arthur Lira. Esses jogaram todos no mesmo time para ajudar na indicação da doutora Marluce Caldas. Foi vitoriosa? Foi. Mas isso tem um custo nessa relação entre eles, os Calheiros, né? Com, enfim, Dantas e MV primeiro e único. Eu acho assim que a eleição caminhava antigamente para um embate. É que eu acho sempre importante, quando eu digo isso, então você aposta na guerra. Não, é porque é importante. Vejam só o que aconteceu na eleição de Maceió. O JHC concorreu sozinho, porque não teve adversário, teve 83% dos votos e foi embora para Brasília. Não votou ainda. Foi ser prefeito de Maceió. Talvez ele volte agora. Em julho. É possível que volte agora. Né? Depois da dia, né? Eu acho que assim, que tem muito ingrediente nessa panela, Ricardo. Pode ser que a panela desague, eu acho, mas aguardaremos, né? Aguardaremos. Pronto, então vamos aqui para a dica cultural, uma coisa mais leve, né? O meu é o seguinte, eu já vi até que a gente se contrapõe nesse tema aqui, mas é normal, né? Claro. Opinião, né? Esse livro aqui é O Réu e o Rei. O Réu e o Rei. Esse livro aqui é do Paulo César de Araújo, um biógrafo baiano, professor baiano, jornalista, professor da PUC. Ele já tinha feito outras biografias, inclusive o Eu Não Sou Cachorro Não, né, do Valdir Soriano. E ele fez uma biografia, antes dessa, chamada Roberto Carlos em Detalhes, onde ele contava a vida do Roberto Carlos. Eu li e achei uma biografia tranquila, sem nenhum... Contava o episódio lá do atropelamento no trem e tudo mais. Mas o Roberto Carlos, ele entrou na justiça contra ele. E não só o Roberto Carlos, mas criou-se um movimento capitaneado principalmente pela Paula, esposa do Caetano Veloso, e Procure Saber. Eles foram até o STF, entraram com várias ações. E aí houve uma divisão. De um lado, os artistas, esses artistas, os mais importantes, Caetano, Gil, Roberto Carlos, Chico Buarque, entre outros, contra o que eu acho o direito dos escritores e biógrafos de falarem sobre a vida deles, e do outro lado, biógrafos
escritores. Eu sei que nesse meio termo, às vezes você não tem Uhum. gente boa escrevendo, biógrafos de. Mas assim, é, o livro conta tudo de como sofreu esse cara. Um escritor normal. Do quanto ele sofreu de assédio judicial, de quanto ele sofreu de matérias, perseguição mesmo, porque essa é a elite cultural brasileira. Estou falando da elite cultural. Esse pessoal tem uma certa influência nos jornais, nos cadernos B, principalmente, né, esse pessoal da produção e tudo mais. Então esse cara sofreu o pão que o diabo amassou, até que a pendenga foi resolvida no STF com a vitória dos biógrafos e dos. Mesmo assim, é muito complicado hoje você fazer a biografia de alguém que não lhe autoriza. Questão de filhos e tudo mais. Mas esse livro conta toda a história. Esse livro é o pós-biografia, O Réu e o Rei. Conta toda a história do assédio, do processo, do assédio judicial. É um livro grande, mas é um livro muito interessante. Muito interessante. Uhum. E aí os nossos ídolos, alguns dos nossos ídolos, não ficam, não ficam muito, não são descritos favoravelmente nesse livro aqui. Eu sei que você tem uma posição diferente sobre isso, mas eu É, acho interessante esse livro, muito interessante mesmo. mas vamos lá, posição diferente por quê? Eu falei rapidamente com você sobre isso. Eu escrevi um texto na época, mas eu levei pancada, enfim, algumas pessoas apoiaram, mas bateram muito em mim, enfim, criticando que eu estava querendo censurar. Não, eu não acho que isso deva ser criminalizado. Não é o caso. O que eu discuti e propus foi que tentassem entender o lado do biografado. Tudo bem, toda biografia humaniza o biografado. Não tenha dúvida nenhuma. Mostra você como um ser humano. E como ser humano você tem defeitos, você erra muito. O que eu disse e entendo é, você pega um cara do tamanho do Chico Buarque, eu citei na crônica, né? O cara não quer saber a formação do Chico, né? Quer saber se o Chico pegou a fulana de tal, se Isso. pegou a Beltrana, se ele fumava maconha, se ele cheirava cocaína, enfim, esse tipo de curiosidade que é absolutamente humano. Você termina, além de humanizar o cara, porque humanizar é absolutamente normal, diminuir o sujeito e as pessoas vão lembrar. Eu lembro eh, de um professor de história que contava que nas aulas, né, que ele dava sobre a Segunda Guerra Mundial, ele dizia que ele ia falando sobre a Alemanha hitlerista, etc. e tal, e as pessoas, os alunos não prestavam atenção. Ele dizia, pois é, e o Hitler é roncolho. Roncolho, só tem um, uma gônada. Resultado. Como é, professor? Então, atrair a atenção das pessoas, porque isso é que interessa às pessoas, o ser humano de forma geral, esse tipo de curiosidade. Então foi por isso que eu defendi não a criminalização, não é o caso, mas assim também entender que as pessoas têm vida e que se sentem, enquanto vivas, donas das suas vidas. E aí o cara publicar, você pegou fulana de tal em 1932. Gente, E a política do cancelamento hoje, né, que é horrível. pois é, aí chega a esse ponto, disse, não, mas olha, o cara teve uma briga com uma mulher e pronto, o cara vira um feminicida, né? Vamos lá, né, gente? Vamos com calma. Então, é tudo muito extremo nos tempos de hoje. Mas falar extremo, extremo é a qualidade desse CD aqui, do É do Edu Lobo. Lobo, Meia-Noite. O Edu nunca foi nem nunca será um compositor de grande popularidade, Sim. mas é um sujeito de um trabalho extremamente esmerado, né? Sofisticado. Ele é muito zeloso, é um trabalhador da música, cheio de talento, mas que isso não bastava para ele, e nunca bastou, para que ele parasse o trabalho no meio, porque, olha, eu fiz uma canção. Não, ele vai esmiuçando, vai cuidando da harmonia, né? Sofisticando essa harmonia. E ele, esse aqui está na melhor fase, na minha opinião, da carreira dele, com as parcerias com Chico Buarque de Holanda. Beatriz, gente, nossa, Beatriz é bonita demais. Na Ilha de Lia, no Barco de Rosa,
São alguns clássicos, né, do Lobo, sempre em parceria com o Chico Buarque, e tem outras também. É um disco aqui, na verdade, é um painel da carreira dele, mas particularmente eu vou ressaltar sempre, né, as parcerias dele com o Chico, que são as melhores, né, na minha opinião. E esse disco aqui tem a orquestração e regência de Cristóvão Bastos, que é um grandíssimo pianista, maestro. Já entrevistei uma figura maravilhosa, de uma simplicidade fantástica, que dirigiu o disco de Nana Caymmi, do próprio Chico Buarque de Holanda, né? Ele é coautor de Preciso Não Dormir, com Chico Buarque de Holanda, uma figura fantástica. O disco é belíssimo, é daqueles discos assim que eu sempre volto a ele. É disponível, né? Meia-noite é do Lobo, nos streams, vale muito a pena. Eu só lembro que o Tom Jobim, né, dizia que o herdeiro musical dele era É do Lobo. do Lobo. E os dois, eu lembro de um documentário de Chico com, não sei se é sobre o Chico ou sobre o Edu, em que os dois aparecem juntos. E a documentarista pergunta, olha, vocês são considerados, né, o Pelé e o Coutinho da música brasileira. O Chico, que é um gaiato também, disse, você acha, Coutinho? Sabe? Sabendo do respeito que os registros americanos, o pessoal tem pelo Edu Lobo, você acha que o Edu Lobo deveria ter um reconhecimento maior aqui no Brasil? Porque ele, nos Estados Unidos ele é tão, assim, música brasileira, você sempre coloca o Edu Lobo na primeira página. E aqui no Brasil talvez o Edu Lobo seja uma... Mas vamos lá, quem está no topo nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo da música brasileira? Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, que eu ouço demais. Para mim é um mestre, é um sujeito que eu tenho admiração. E é engraçado, só faz crescer minha admiração. Me lembro muito uma frase, né, que os argentinos usam, né, sobre o Piazzolla, né? Quando perguntam, e a música argentina? Ele diz, o Piazzolla está cada dia melhor. Pois para mim o Tom Jobim está cada dia melhor. E se foi, né? No começo da década de 90, morreu com 67 anos. Morreu muito jovem. Nossa, demais, né? Eu tenho 67, estou vivo. Eu acho uma cinte para a vida um cara como o Tom Jobim já ter ido embora. Mas é isso, é o herdeiro, né, do Tom Jobim, dito por ele próprio, né? Sujeito desse tamanho e que não é reconhecido. Se o próprio Tom Jobim, você disse, o Edu é uma referência. O Dori Caymmi, tem uma história do Dori que é uma delícia. Ele ganha um Grammy, né, latino, imprensa nacional. E aí, Dori, o Grammy, ele disse, World Music, não era latina, World Music. Ele disse, World Music é tudo que eles não fazem. 2 anos depois ele ganha um Grammy de jazz. Aí, se agora eles estão me respeitando. Porque é isso. O jazz é a música deles. E o Tom Jobim, eu volto sempre. Por mais que se fale, não, porque tem a sofisticação, o Tom é muito erudito. Não é. A base da música do Tom é a música negra brasileira, o samba, porque a bossa nova é samba, e a música negra americana, o jazz. O cara não pode, a partir dessa base fantástica, né, dessa origem maravilhosa, dar um refinamento. Pode, deve, e ele o fez. Então, aplausos. É isso, cara. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.